Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as raízes de uma equação do segundo grau. Então, senhores, esse é o segundo vídeo sobre o assunto de equações. No vídeo passado a gente falou sobre todo aquele conceito inicial de equações do segundo grau. Se você não viu, pode ver depois, tá? Você não vai perder, não vai atrapalhar você entender essa aula se não viu a anterior. Fica tranquilo, tá? Mas depois veja lá que é importante. Tá legal? Então aqui a gente vai falar o que é uma raiz, o que são raízes de uma equação e depois a gente vai calcular as raízes das equações incompletas. Tudo bem? Antes de mais nada, já curte, compartilha aí com seus amigos e se inscreva no canal, que é para ajudar aqui o canal. Combinado? Vamos lá. Então, olha só. Aqui nós temos a seguinte definição. Raiz ou solução de uma equação é todo número x que torna a igualdade verdadeira. E aí a gente tem esse exemplo. Aqui no exemplo nós temos x² mais 2x menos 15 igual a zero. Isso é uma igualdade. Nós temos o sinal de igual aqui. E nós precisamos garantir que isso é verdade. Para que a igualdade seja verdadeira, eu tenho que atribuir a x um certo valor de tal forma que isso seja verdade. E aí eu digo para você, esse número que torna isso verdadeiro são as raízes, e eu digo que é 3 e menos 5. Por quê? Vamos colocar aqui o 3 no lugar do x, vamos substituir para ver o que dá. A gente teria 3 ao quadrado, né? Mais 2 vezes 3, menos 15 igual a zero. Bom, 3 ao quadrado dá 9, mais 6 menos 15 igual a zero. 9 mais 6 dá 15, né? 15 menos 15 dá zero. Realmente, o 3 é raiz, tá? Porque torna a igualdade verdadeira. Ok. Agora vamos ver o menos 5. Substituindo aqui no lugar do x, vamos ter menos 5 elevado ao quadrado, porque o x está ao quadrado, mais 2 vezes x, mais 2 vezes, o x agora é menos 5, né? Menos 5, menos 15. Isso tem que ser zero. Vamos ver se dá zero? Olha, menos 5 ao quadrado, expoente é par, né? Dá positivo, dá 25. Mais 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 e depois o menos 15. Isso igual a zero. 25 e aqui menos 10 com menos 15 dá menos 25. Isso realmente é zero, né? 25 menos 25 dá zero, que é igual a zero. Ok, então realmente 3 e menos 5 são raízes dessa equação. Então tá, então vamos continuar. Vamos analisar agora esse exemplo B. Nós temos 2x² mais x igual a zero. Eu digo que zero é a raiz dessa equação. Por quê? Se você fizer 2 vezes zero ao quadrado, ou x ao quadrado, mais zero, isso é igual a zero. Olha, isso aqui vai zerar, né? 2 vezes zero é zero, mais zero igual a zero. Ok, igualdade verdadeira, então zero é a raiz. Eu digo também que o menos meio é a raiz dessa equação, porque se eu colocar no lugar do x, se eu substituir x por menos 1 meio, vai dar zero. Olha, 2 vezes o menos 1 meio ao quadrado, mais quem? Menos 1 meio, isso tem que dar zero, conforme está aqui. Então vamos lá, aqui ó, cuidado para não simplificar aqui, hein? Você tem elevado ao quadrado, tá? Então vai ficar 2 vezes, ó, expoente par vai dar positivo, né? 1/4. Menos 1 meio, isso aqui mais com menos vai dar menos, né? Igual a zero. Agora, repare, eu vou simplificar aqui. Divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 2. Então, a gente tem 1 meio menos 1 meio é igual a zero. 1 meio menos 1 meio dá zero, né? Zero igual a zero. Realmente, bateu, né? Então, de fato, eu tenho 0 e menos 1 meio como raízes deste exemplo aqui, do segundo exemplo, né? Agora aqui. x² menos 9 igual a zero. Qual o valor que eu coloco no lugar do x que faça com que isso seja verdadeiro? O 3 e o menos 3, né? Porque se você tiver o 3 ao quadrado menos 9, isso tem que dar zero. Olha, 9 menos 9 dá zero. Beleza. E se for o menos 3? Menos 3 também. Menos 3 ao quadrado
menos 9 igual a zero. Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Expoente é par. 9 menos 9 igual a zero. Realmente isso aqui dá zero, que é igual a zero. Ok, não sei se você está observando, mas para todas essas equações eu estou encontrando duas raízes, não é verdade? Olha, duas raízes. Isso mesmo. Toda equação do segundo grau tem duas raízes. Você pode até dizer, ah, não, eu já vi isso em algum lugar, quando delta é zero tem uma única raiz. Na verdade, se você já viu essa matéria e está apenas revendo, você já está mais adiante, está mais adiantado na matéria, você já viu quando delta é zero, e aí a gente tem duas raízes iguais. Tá? Aqui é uma raiz só, a gente costuma falar que tem uma raiz, mas na verdade são duas raízes iguais. Ok? A equação do segundo grau tem duas raízes. Vamos agora, então, falar sobre a solução de equações incompletas. No próximo vídeo, a gente vai falar da equação completa. Vamos falar sobre a fórmula de Bhaskara e tudo mais. E aí, a gente tem todo um estudo bem mais aprofundado. Mas aqui é bem simples. A solução das raízes, encontrar as raízes de uma equação incompleta é muito simples. Olha só. Aqui a gente tem, por exemplo, x² menos 4 igual a zero. O que eu faço? Eu jogo esse 4 para o lado de lá, vai ficar x² igual a 4. Passou para lá a proporção, não é verdade? Então, quem é o x? Eu vou tirar a raiz dos dois lados, vai ficar mais ou menos a raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Então, eu vou dizer que nós temos duas raízes, x1, que é igual a 2, e x2, que é igual a menos 2. Talvez você esteja perguntando, por que mais ou menos raiz de 4? Veja bem, se você tem 2 ao quadrado, dá 4, né? Se você também tiver o menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado também dá 4, não dá? Por isso temos duas raízes, tá? Sempre assim. Então, por isso nós tiramos mais ou menos a raiz desse número que aparece ali. Legal? Beleza, então aqui está resolvido. Agora vamos ver esse exemplo aqui. Olha, vou jogar o 36 para o lado de lá, a gente vai ficar com 4x² igual a 36. Vou passar o 4 dividindo, vai ficar x² igual a 36. Eu já vou dividir direto, tá? 36 dividido por 4 dá 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. A gente tem x1 valendo 3 e x2 igual a menos 3. Repare que se você colocar tanto o 3 como o menos 3 aqui, vai dar 9. Então, fica 4 vezes 9, 36. 36 menos 36 dá 0. Ok? Realmente as raízes são 3 e menos 3. Sempre assim, que você tirar a raiz, não pode esquecer do mais ou menos. Legal? Vamos lá para mais este outro exemplo. Aqui, olha só, a gente tem menos 7x, vou jogar o 21 para lá, e a gente vai ficar com menos 7x² igual a menos 21. E aí, como está negativo, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, ficaremos com 7x² igual a 21. Então, x² é igual a 21 dividido por 7, eu vou fazer direto, tá? 21 dividido por 7 dá 3. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 3. Como não tem raiz exata, nós vamos deixar assim mesmo. Então, nós temos o x1 igual a raiz de 3 e x2 igual a menos raiz de 3. Ok? Sempre assim, nós chamamos x1 e x2, x', x2', cada um anota como prefere, tá? x1, x2, x', x2'. O importante é você identificar que são duas raízes. Ok? Vamos agora para esse outro exemplo aqui. Olha, veja que agora, o que a gente fez até então, nós não tínhamos o termo b, o que acompanha x. Veja aqui, só tínhamos o termo que tem o a, né? Que é o x², e o c, que é o termo independente. Os três exemplos que a gente fez. Agora, nós não temos o b.
Não temos o C, temos o B. Então, vamos lá. Quando a gente tem, nesse caso, só temos o A e o B, então o que a gente vai fazer? Vai colocar em evidência o x, porque ele aparece nos dois termos. Fica x vezes quem dá x quadrado? X vezes x, não é verdade? Se eu multiplicar aqui, retorna para x ao quadrado. Ok, mais x vezes quem dá 5x? X vezes 5. Isso é igual a zero. Concorda que se eu aplicar a distributiva, eu volto para o que era antes? X vezes x igual a x quadrado, x vezes 5 igual a 5x, igual a zero. Perfeito. Então aqui a gente tem uma multiplicação. X que multiplica x mais 5. Como é que isso vai dar zero? Quando nós temos dois números multiplicando, a única chance de dar zero é se um dos dois for zero, não é verdade? Então a gente tem ou esse x aqui é zero, ou esse número aqui é zero. Bom, então aqui eu já posso garantir que eu tenho x1 é zero. Tenho 1x valendo zero. Tá? Se x for zero, com certeza isso aqui vai zerar. De fato vai zerar, né? Porque você tem 0 ao quadrado mais 5 vezes zero, isso aqui vai zerar e é igual a zero. Tá, mas eu tenho essa opção aqui também. Isso aqui, se esse aqui for zero, também essa equação aqui vai se tornar zero, porque 0 vezes x vai zerar. Então, eu tenho x mais 5 também podendo ser zero. Nesse caso, eu jogo o 5 para lá, o x é igual a 5, menos 5. Tá? Então, eu já sei que x2 é igual a menos 5. De fato, se você fizer o menos 5 ao quadrado, dá 25. Então, aqui dá 25. Agora, 5 vezes menos 5 dá menos 25. Então, 25 menos 25 só pode dar zero. Ok? Só fazer isso aqui que dá certinho. Agora, vamos resolver esse último exemplo, que é parecido com o anterior, né? Tem x nos dois termos, então vamos colocar o x em evidência. Olha, vou separar um pouco aqui para não deixar esse negócio misturado, já está ficando meio bagunçado, né? Pronto. Então, uma baguncinha organizada. Então, vamos lá. Olha, se eu tenho x nos dois termos, eu vou colocar o x em evidência. X vezes quem dá 3x quadrado. Para dar x ao quadrado, tem que multiplicar por x. Mas tem um 3 aqui, então coloco ele aqui também. Ok? Se eu multiplicar x vezes 3x, dá 3x quadrado. Retorna o que estava ali. Menos x vezes quem dá 9x. X vezes 9, não é? X vezes menos 9. E aí dá menos 9x. Isso tudo tem que ser zero. E aí, semelhante ao caso anterior, para isso dar zero, é uma multiplicação. Né? Ou esse tem que ser zero, ou o x aqui tem que ser zero, ou o x, 3x menos 9 tem que ser zero. Uma das duas coisas tem que acontecer. Então, tem as duas opções. x1 igual a zero. Também temos 3x menos 9, que se isso aqui for zero, nós teremos a equação, uma igualdade verdadeira. Isso aqui valendo zero. Ok, então vou jogar o 9 para o outro lado, fica 3x igual a 9. X é igual a 9 dividido por 3, então x é igual a 3. Portanto, esse aqui eu vou chamar de x2, é a nossa outra equação. X valendo zero e x também valendo 3. Se você substituir aqui, você vai ver que de fato isso vai zerar, tá bom? Então, galera, era só isso por hoje, para você entender essa ideia inicial de raízes, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre as raízes das equações completas, e aí a gente vai dar uma viajada legal, um assunto que é bem interessante, tá bom? Compartilhe com seus amigos para ajudar o canal, valeu? Grande abraço, tchau, tchau!